Você se sente livre estando aí onde você está? Eu sei que para quem mora fora essa pergunta pode até parecer estranha, mas é que depois que eu saí do meu país, eu comecei a ver a liberdade com outros olhos. E hoje eu vou te contar nesse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, claro, pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um comentário para esse vídeo chegar mais longe. E agora, vamos falar um pouquinho de liberdade morando fora? Então bora. Quando a gente fala de liberdade hoje em dia, até parece um discurso revolucionário. Não estou falando da liberdade de você escrever o que quiser e de você que está aí me assistindo poder falar o que quiser, porque isso é uma outra discussão. Eu quero falar da liberdade de escolha de você ser quem você sempre quis ser. E eu falo isso porque eu percebo que muitas pessoas que vieram morar fora mudaram. E essa mudança, na minha opinião, se reflete em ter mais liberdade. E aí, claro, a gente pode pensar se essa mudança é mais positiva ou mais negativa. Claro, nem todo mundo sabe lidar com a liberdade. Tem gente que não está acostumado com isso. Mas para quem sempre buscou isso, morar fora pode ser a grande oportunidade que você tem, pode vir a ter ou está passando por isso nesse momento, em ser livre, em recomeçar a sua história. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, do nosso país de origem, a gente ganha um livro em branco. Esse livro vem com uma caneta mágica. E a partir do dia que a gente chega e começa a arrumar a nossa vida, a gente começa a reescrever a nossa história. Você pode até pensar, não, mas morar fora não é um recomeço. É um recomeço, acredite. A gente que decidiu mudar de país, a gente não tinha medo de recomeçar. Foi por isso que a gente foi. E talvez, se você está me assistindo e ainda não partiu para morar fora, um dos motivos que te seguram aí é exatamente o medo de recomeçar. Porque uma coisa é recomeçar no nosso país, outra coisa é recomeçar do outro lado do mundo. E eu falo por experiência própria. E lidar com a liberdade aqui no exterior, para muita gente, gera uma confusão mental. Por quê? Porque com esse livro novo, com essa caneta mágica, você pode ser aquilo que você sempre sonhou. Mas não necessariamente os seus sonhos são bons. E eu digo isso porque às vezes a gente confunde a liberdade com o eu faço o que eu quiser e eu não presto conta para ninguém. O que não é verdade. Não é verdade porque, apesar de a gente ter a possibilidade de reescrever uma nova história, a gente não nasceu numa chocadeira. A gente tem família, a gente tem irmãos, a gente tem amigos, a gente tem pessoas que ficaram e que nos olham, querendo ou não, com um ar de esperança. Um ar de, nossa, essa pessoa tem coragem. Isso serve de inspiração. Eu conheço muita gente que veio morar fora e que mudou a família. A mãe que nunca tinha saído do Brasil, o avôzinho velhinho que nunca tinha feito uma viagem ao exterior, teve a possibilidade de conhecer uma nova cultura, de ficar horas e horas e horas num avião, porque você tomou a decisão de morar fora. Por isso, quando eu falo de liberdade, não esqueça de onde você veio. Porque é importante ter liberdade e saber usá-la com responsabilidade, no sentido de faça escolhas que orgulhem aqueles que ficaram. Porque quando a gente vem morar fora, a gente não tem ideia, mas a gente move um mundo. É muita gente que deposita uma confiança que a gente nem sabia que espelhava tanto nessa pessoa. Mas daí você vai morar fora e você passa a ouvir. Nossa, interessante isso aí que você fez, hein? Nossa, como é que você conseguiu se arrumar? Como é que você... E é isso, querendo ou não, é uma energia que a gente gera na nossa família, no nosso contexto social, quando a gente muda de país. Então, quando a gente fala de liberdade morando fora, eu queria ressaltar a importância que é pegar esse livro em branco e essa caneta mágica e reescrever uma história, mas uma história bonita, uma história que você tenha orgulho de contar. Eu falo sempre para minha filha que se ela tem vergonha de me contar é porque ela sabe que fez errado. E eu queria que a gente trouxesse isso para a nossa vida. Porque quando a gente tem vergonha de contar o que a gente está fazendo,
é porque alguma coisa nos diz que aquilo não é bonito. E eu queria apontar essa liberdade bonita. A liberdade de vir, mudar de carreira, de trabalhar numa área que não é a sua, de estudar algo que você ainda não tinha estudado, de conhecer pessoas que você nunca imaginou que podiam cruzar o seu caminho, de ir para países que você só tinha visto no livro ou na internet, numa página qualquer. Use a liberdade do morar fora para construir uma história bonita. E você pode, nesse momento, perguntar, tá, mas e se eu não quiser escrever história nenhuma? É um direito seu. Mas acredite, tudo que a gente faz pra gente, reflete nos outros. Se você já viu aquele filme Efeito Borboleta, você pode lembrar disso. Se não viu, assista, porque é muito bom. A gente acha que o que acontece lá do outro lado do mundo não tem impacto na nossa vida. Mas ele tem um impacto muito maior do que a gente poderia imaginar. Então use sua liberdade de morar fora para construir uma história bonita. Não quer dizer que você não vai ter desafios, não quer dizer que você não vai querer desistir, não quer dizer que às vezes vai dar vontade de largar tudo e sair correndo, às vezes vai dar vontade de ligar para a mãe chorando e falar, mãe, vem me buscar, que eu não aguento mais. Não quer dizer isso, quer dizer que você tem a liberdade para fazer diferente do que você sempre fez. Nunca esquecendo do que te motivou a partir. Porque quando a gente lembra o que fez a gente sair do nosso país, isso nos dá força, isso nos dá coragem para seguir em frente, para enfrentar os problemas que uma pessoa que veio do outro lado do mundo enfrenta todos os dias morando no exterior. Mas eu queria parar o nosso vídeo aqui um pouquinho para fazer um convite especial para você se tornar membro aqui do nosso canal. Se tornando membro, você ganha um e-book do meu livro Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir. Também participa de um grupo exclusivo no WhatsApp, só dos membros do canal. Além disso, todas as semanas tem um episódio extra do nosso podcast Partiu Morar Fora, e sempre que a gente lança um vídeo novo aqui no canal, você sendo membro assiste primeiro, antes das outras pessoas. Agora vamos seguir com o vídeo. E agora eu queria falar um pouquinho da liberdade da gente que é pai, mãe, e quando o nosso filho resolve partir para o intercâmbio, para morar num outro país, e a gente não lida muito bem com essa notícia. É verdade que a gente não nasceu velho, barbudo, né? A gente também foi jovem. E a gente tomou as nossas decisões. E eu lembro que quando eu tomava minhas decisões, a última coisa que eu queria era ser julgado por isso. Eu queria ser apoiado por isso, obviamente, orientado. Existem decisões que precisam de orientação, e morar fora é uma delas. Mas dê valor pela busca que o seu filho, sua filha, seu irmão, seu pai, sua mãe, enfim, alguém da sua família, seu amigo, dê valor pela busca da liberdade que essa pessoa está tendo nesse momento que ela sonha em morar fora. E eu digo isso porque, como eu disse antes, a responsabilidade de saber lidar com a liberdade morando fora é muito grande. Só que se a gente souber aproveitar, a gente constrói um caminho maravilhoso de inspiração, inclusive para as outras pessoas. Acredite, se você tem alguma rede social, você está inspirando pessoas. Se você faz um post, seja ele qual for, tem gente lá do outro lado que torce por você. São poucas pessoas, claro, não vou ser hipócrita e dizer que a maioria das pessoas torce para que você dê certo. Não é a maioria. Mas tem gente lá do outro lado que torce muito para que dê tudo certo na sua vida. Para que as escolhas que você fez, com a liberdade que você tem hoje, sejam as melhores. E às vezes essas pessoas nem têm muito contato com você. Elas simplesmente torcem, acreditam no seu caminho. Então, utilize a sua liberdade de morar fora para reescrever a sua história da maneira que você achar conveniente. Não sou eu quem vou julgar, não vai ser ninguém de nós. Até porque, esses dias eu vi um vídeo interessante sobre isso. Que imagina daqui 100 anos, quem estiver assistindo esse vídeo aqui não tem ideia de quem eu sou, muito provavelmente vai ser um neto ou um bisneto meu que vai estar assistindo isso. Ou seja, a gente se dá muita importância, mas tem uma borracha que o tempo traz que apaga tudo e todos. O tempo é uma grande borracha e ele também vai te apagar da história. Porém, o que a gente fez, o que a gente faz, quando inspira as pessoas, elas jamais esquecem da gente. E se tudo é energia,
que a gente deixe uma boa energia para quem vem depois da gente. Eu espero que esse vídeo chegue aí na sua vida e faça diferença no seu percurso. Gravo ele com todo o carinho do mundo, para que você não se sinta sozinho. É normal a gente se sentir confuso, é normal achar que está tomando decisões erradas, é normal achar que aquela não é a melhor escolha. Por isso, ouça mais a sua intuição. Você que foi morar fora tem uma sensibilidade diferente da maioria das pessoas. Você viu algo que ninguém tinha visto, você sentiu algo que ninguém sentia, ou que a maioria das pessoas não sentia. Foi por isso que você decidiu mudar de país e está aí, do outro lado, reescrevendo a sua história, da melhor maneira que você consegue. Eu sou o Claudinho e eu quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo no vídeo, pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para esse vídeo chegar mais longe. Todas as semanas tem vídeo novo aqui no canal e eu espero que você volte, se inscreva, ative o sininho, esteja sempre com a gente. Obrigado de coração e fazer mais um convite, que é para que você ouça um dos mais de 400 episódios do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu tenho certeza que um deles vai fazer diferença aí na sua vida. Obrigado de coração e logo logo a gente está de volta. Tchau e até a próxima.